Bom dia então para quem está em casa, vamos continuar a página 248, né? Diversidade étnica. Quando a gente fala em diversidade étnica, a gente está falando de diversidade de raças, de povos, né? De etnias, né? Que vivem dentro então do continente asiático. Diversidade étnica, que vai começar a leitura para mim aí é a Julinha hoje. Vai, Júlia. Lê para mim, Eliana. Página 248. Diversidade étnica. A Oceania é um dos continentes de maior diversidade étnica. Embora, por exemplo, concentre menos de 1% da população mundial, abrange 22,9% de todas as línguas do mundo. A maioria delas faladas na região da Melanésia e da Micronésia. Destaca-se também a Austrália, onde os povos aborígenes apresentam uma elevada diversidade étnica, abrigando mais de 500 grupos, e somam aproximadamente 650 mil pessoas. Outro exemplo ocorre em Papua Nova Guiné, país no qual são faladas mais de 800 línguas e verifica-se um número igualmente significativo de grupos étnicos. Então, né, e fala então que é com a maior diversidade étnica, essas misturas de povos, tá? Tem menos de 1% da população mundial e abrange 22,9% de todas as línguas do mundo. Então, isso prova essa mistura de povos que existe dentro aí da Oceania. Aí nós temos uma imagem na próxima página, né, das misturas, né, dos rostos, né, das pessoas, das cores, tá? Que comprovam então esta afirmação. Pode continuar a leitura para mim, Júlia Maria? Muitos desses povos mantêm modos de vida ainda similares aos praticados por seus antepassados. Inclusive, há aqueles que vivem totalmente isolados. Em grande parte dos casos, porém, suas tradições e culturas estão sendo cada vez mais diluídas pelos processos de urbanização e globalização, sendo compartilhadas por um número cada vez menor de indivíduos. E usando esse processo, com o tempo, algumas línguas poderão deixar de existir. Certo. Então, a gente sabe que na época da colonização, né, então muitos povos estão disseminados, são mortos, né? E isso faz com que as culturas também vão se acabando, vão deixando de existir, né? Então, as tradições culturais estão cada vez mais, quando fala diluídas, misturadas, né, umas às outras. Isso faz sempre com que alguma cultura pare de ser forte, pare de existir, porque ela vai se misturando todas as outras culturas, que vai chegar um tempo que vai formar uma só cultura. Então aquela cultura específica vai deixar de existir, tá? Assim como os povos indígenas, né? Essa enculturação que existe com o homem branco. Então, a partir do momento que os índios eles perderem a essência deles, de viver na floresta, né, de ter os costumes deles respeitados e começar a se misturar muito com a gente, eles vão perdendo a própria essência, eles vão perdendo a própria cultura, tá? E isso é muito perigoso, né? Ok, depois pode continuar a leitura para mim. Ian, lê para mim uma diversidade ética menos acentuada. Uma diversidade étnica menos acentuada observada na Polinésia, onde os povos polinésios etnicamente similares são a maioria da composição da população. Eles também formam minorias étnicas nos países onde há predomínio de descendentes de europeus na população, como na Nova Zelândia. Além disso, há um grande número de maoris e imigrantes de origem polinésia provenientes de outros arquipélagos da região. O predomínio de população de origem europeia também ocorre na Austrália, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia. Os imigrantes asiáticos compõem uma porção cada vez maior da população, incluindo um grande número de chineses.
os quais somavam cerca de 5,6% da população australiana no censo demográfico de 2016. A questão indígena da Oceania. Vai lá, Gabriel. Segundo a Declaração das Nações Unidas sobre os Povos Indígenas, todos os povos têm direito à autodeterminação, assim como de não serem submetidos a nenhuma forma de discriminação, devendo desfrutar dos direitos reconhecidos pela Quarta Declaração em relação aos direitos dos povos indígenas. É o primeiro da Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apesar dessa declaração em relação aos direitos dos povos indígenas, a situação na Oceania varia muito de acordo com cada país. Pode continuar. Considerando o grande genocídio verificado em parte do continente que resultou na redução dessas populações, na expulsão de suas terras e no desrespeito aos seus direitos, é possível considerar uma dívida em relação aos povos autóctonos, fato reconhecido por uma parte significativa da população de países onde os indígenas são minoria étnica. Contudo, a situação de Licença. Lanche. Eu também. Thomas, Isadora. Quem mais? Thomas, Isadora, Eliane, o Érico só? Tu viu aquele negócio, Eliane? Resolveu o negócio da camiseta? Sim, eu fui lá. Levou lá? Serviu o quê? Não, Tem que ajustar? Pode continuar, Gabriel. No caso dos aborígenes da Austrália, desperta críticas tanto internas como internacionais. Muitos estão desprovidos de suas terras, impossibilitados de perpetuar seu modo de vida tradicional, baseado no extrativismo já aculturados de viver em cidades subempregos, despropensos a problemas como a depressão e o alcoolismo, e de serem muito beneficiados por políticas inclusivas. Pode terminar aí, situação. Situação similar ocorre em partes da Papua Nova Guiné, onde atividades como o desmatamento e a expansão das fronteiras agropecuárias vêm desvastando a floresta da ilha e contribuindo para que os povos tradicionais tenham seu modo de vida dificultado ou impedido. Né? Então, para começar, foi como eu falei, toda a colonização, existe um genocídio muito grande com os povos, né, que vivem ali, né? Então, assim, os aborígenes, eles sofreram tudo nesse princípio. E hoje o sofrimento é outro. Hoje o sofrimento é que para crescer um país precisa desmatar, um país precisa, né, modificar o meio. E essa modificação está interferindo diretamente na cultura e na vida desses povos aborígenes, porque estão tirando eles das reservas que eles estavam, né, levando eles para outros lugares, onde eles perdem a sua cultura, eles perdem a sua origem, né, e vai chegar um momento então que qual vai ser a opção deles, né, não vão ter opções, então eles estão sem terras, né, sem terra eles não conseguem desenvolver a sua cultura, né, então eles não conseguem dar prosseguimento à sua essência, tá, e eu falo sempre, isso é muito perigoso para um país quando ele não consegue suprir todas as necessidades da sua população, tanto a população urbana quanto os povos indígenas, os povos aborígenes que vivem neste local, tá? A gente sofreu isso também aqui no Brasil. Todos os povos que sofreram colonização, principalmente colonização de exploração, né, tiveram esse problema com seus índios, com seus aborígenes, tá? Tem um quadro azul ali que vocês vão ler na hora da atividade. Continua a leitura para mim, Thomas. Página 251. Nova Zelândia ou geografia e sociologia? Não, na Nova Zelândia.
Na Nova Zelândia, as últimas décadas têm sido marcadas por um renascimento da cultura maori, principalmente impulsionado pelo governo neozelandês, adotando políticas de inclusão e valorização da cultura tradicional desses povos. Atualmente, há cerca de 734 mil maoris na Nova Zelândia, a maior parte na Ilha Norte. A língua maori é ensinada nas escolas e considerada oficial do país, com status igual ao inglês. A denominação das ilhas neozelandesas em maori, Aotearoa, também é considerada um dos nomes oficiais da nação. Vários elementos da cultura maori, como o haka, usado por diversas equipes esportivas neozelandesas antes de competições internacionais, e as tatuagens corporais também ganharam popularidade nacional, tornando-se parte da identidade neozelandesa. Então, se vocês querem ver um pouquinho mais sobre essa questão cultural da Nova Zelândia, então vocês podem assistir alguns filmes que tem ali, ó, no de olho aí do ladinho, tem umas sugestões aí de filmes, né, que vão retratar bem essa realidade desse povo, tá? Os aspectos econômicos. Lê pra mim, Felipe. As principais economias da Oceania são a Austrália e Nova Zelândia, e apesar de se destacarem pela importância do setor primário, também representam as nações mais industrializadas da região. A atividade industrial na Austrália corresponde a aproximadamente 90% da produção industrial da Oceania, mas é destinada sobretudo ao consumo interno. Já o setor terciário é aquele que mais contribui para o PIB australiano, de 102,7% em 2019, favorecido pelo nível de urbanização do país e pela capacidade elevada de consumo de sua população, assim como pela atividade turística. Já em termos de exportações, o setor primário domina a geração de receitas no país, em função de sua estrutura geológica antiga e de grande extensão territorial. A Austrália possui significativas jazidas de carvão mineral, minério de ferro, bauxita, da qual se produz no alumínio, ouro e diamante, impulsionado pela crescente demanda da China. O setor minerador corresponde por cerca de 35% das exportações do país, e as empresas mineradoras australianas estão entre as mais importantes do mundo. Olha só, que legal isso aqui, ó. Então, nos aspectos econômicos, a gente percebe que 90% do país é industrialização. O setor que mais se desenvolve é o setor terciário, que é o setor do comércio, por causa do alto consumo interno que o país tem. Então, o que eles exportam? Eles exportam minério, né? Que é o que eles têm ali que pode ser exportado, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Minério, alumínio, bauxita, tá? Diamantes, isso então que impulsiona o crescimento deles, né? Principalmente porque a exportação é feita para a China, tá? E isso é muito importante. A gente estava conversando sobre isso hoje cedo na sala dos professores, sala dos professores também é cultura. A gente falando como a Covid-19 interferiu diretamente nas exportações brasileiras, né? Então, assim, houve rumores primeiro de que havia o Covid no frango, né? Que foi exportado. Isso deu uma baqueada, então, na venda do frango. Depois, agora, o último que a gente estava conversando é sobre, não sei se vocês já ficaram sabendo, que houve aparecimento do Covid na carne, né? E aí a gente estava conversando que se isso for verdade, né, vai quebrar muito a exportação do nosso país, porque nós somos acho que o segundo maior exportador de carne para a China, tá? E isso, né, vai causar um impacto na nossa economia. Então, como que essa doença, né, esse vírus, ele afetou a vida dos países? Isso é uma coisa que foi bom para as grandes potências, porque tornou a maioria dos países do mundo que já tinham uma economia fragilizada ainda mais frágeis, né? E isso faz com que a gente esteja sucinto aí, aberto, né, a
pressões, né, ameaças, tá? Então isso não é bom para o nosso país, né? É bom quando o país está com a economia forte, que ele pode negociar. Quando a gente está com a economia fraca, então tudo que oferece para a gente precisa aceitar para ver se melhora a nossa economia, né? Então isso é muito ruim, tá? Nós temos aí atividadezinha, uma só, vamos ficar nessa página aí hoje. Então só responder essa atividade, acho que na outra página não tem mais, deixa eu olhar, não. Só essa atividade aí mesmo. Aí semana que vem a gente finaliza a apostila já, tá bom? Podem fazer então.